maratona chamada de Vida em Missão. E o desejo do meu coração é que através desse trabalho o Espírito Santo possa ministrar ao coração de cada um através de cada conteúdo que aqui for publicado. Não é somente vídeos, o desejo do meu coração não é que essa mensagem seja jogada ao vento, mas é que de fato ela encontre espaço nos vossos corações. E hoje, para iniciar esse período, eu gostaria de falar juntamente com vocês, de estudar juntamente com vocês a respeito do temor a Deus. Quando Ele nos confere uma responsabilidade, quando Ele nos chama para fazer aquilo que Ele deseja que nós façamos, mas nós ficamos com tremor. Nós vamos aprender hoje a distinguir os significados das palavras. Por quê? A palavra tremor, ela tem um significado e a palavra temor tem um outro significado. Então, nós iremos aprender hoje um pouquinho a respeito disso. O texto base para a nossa meditação fica em Isaías, capítulo 41, do versículo 1 ao 10, mais especificamente o versículo 10. Mas a gente vai analisar todo o contexto, porque é importante a gente entender o contexto de uma palavra para poder compreender o que um versículo está querendo nos dizer. Não adianta somente lançarmos ao vento, né? Não adianta somente pegarmos um versículo isolado e aplicarmos para a nossa vida. A gente também tem que entender o contexto. Então a gente vai abrir em Isaías, capítulo 41, dos versículos 1 ao 10. Vamos lá. A ajuda de Deus a Israel. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as vossas forças e chegai-vos, e então falai, cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que, com os pés, nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos, eu mesmo. As ilhas o viram e temeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com um martelo, ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então, com os pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse, tu és o meu servo e te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Que palavra abençoada, não é mesmo? Ela, por si só, já é uma pregação. A palavra do Senhor, por si só, é uma mensagem. Então, existem alguns preleitores que dizem que existem mensagens que nem precisam ser explicadas. Por quê?
porque o texto fala por si só. E quando a gente olha para esses versículos do capítulo 41, é essa mesma impressão que a gente tem. São versículos que falam por si só. E o versículo 10, então, ele nos traz um conforto, um alento. Ele nos diz, não temas. E é sobre isso que a gente vai falar. Para a gente entender, né, todo esse capítulo, melhor dizendo, os versículos desse capítulo, a gente primeiro precisa entender o que é temer, né? Então a gente vai ver os significados dessas palavras, da palavra temor e da palavra tremor, porque são mensagens, palavras que estão dentro desse livro e que precisam ser compreendidas. A palavra temor, ela significa sentimento de profundo respeito e obediência. A palavra tremor, ela diz reconhecer que nada somos sem Deus. Diante da sua presença, enquanto aqui estamos na terra, devemos ser pessoas humildes e que a Ele lhe renda honra e glória. E onde é que a gente vai ver sobre isso? Em Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Ele vai nos dizer assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas muito mais agora a minha ausência, assim também operai a vossa salvação, com tremor e com temor. Ou seja, com profundo respeito e obediência e com honra e reverência ao Salvador da nossa vida. Tá, Viviane, mas o que isso tem a ver com o que a gente acabou de ler? Calma que a gente vai chegar lá. A palavra tremor e temor é usada na Bíblia para denotar respeito a Deus. Mas não somente isso, como também humildade, ou seja, quando a gente se coloca diante da presença daquele que é digno de honra, de glória, de exaltação, com o temor e com o tremor, nós estamos dizendo a Ele: Deus, só Tu és digno da minha adoração. Diante de Ti, eu não tenho medo, não, mas eu tenho profundo respeito e reverência. Eu tenho profunda adoração. Eu te louvo, eu te adoro, te exalto e busco honrar o Teu nome, porque somente o Teu nome é que deve ser glorificado, porque somente o Teu nome é que deve ser adorado, bendito, porque só Tu, ó Deus, és digno de honra, de glória e de exaltação. O capítulo 41, versículo 10 do livro de Isaías vai nos dizer: não temas. E é isso que o Senhor nos diz hoje. Ei, não temas. Mas por que não devemos temer? Por quê? Talvez seja o questionamento que você esteja se fazendo. Tá, eu não vou temer por quê? Porque o Senhor é contigo. Tá, eu não vou temer por quê? Porque Ele é o teu Deus. Tá, mas não vou temer por quê? Porque Ele está conosco, porque Ele nos dá ânimo, porque Ele nos ajuda. Ele quem? O próprio Deus. Ele não nos deixa só, Ele não nos abandona. A Bíblia fala que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Ele jamais esquecerá de nós. Deus, Ele deseja que nós estejamos na Sua presença constantemente e diariamente.
O mundo anda mal, as coisas andam mal, tudo que está acontecendo ao nosso redor nos causa pânico, nos deixa angustiados, nos faz questionar até quando o mundo existirá. Mas Deus está dizendo: ei, não temas, não temas, eu ainda tenho controle de tudo. Ei, não temas, eu sou contigo, se esforça, tenha bom ânimo, crê somente, me adora, me dá honra, porque eu estou no controle de tudo. É isso que o Senhor está dizendo pra gente hoje. Não temas, não temas. Ao longo dos anos, por ignorância humana, por uma falta de relacionamento profundo com Deus, acabamos desenvolvendo a ideia de que Ele é um ser carrasco, de que Deus ele gosta de corrigir a humanidade, o que não está errado. Ele gosta sim de corrigir, mas Deus ele não é o seu carrasco, ele não tem prazer na punição. Deus ele não quer que a humanidade esteja constantemente sendo corrigida por ele, ao contrário, ele quer que ela mesma tome ciência que as suas ações têm consequências, e não somente consequências terrenas, mas consequências espirituais, porque a nossa vida não é somente aqui, a nossa vida é para além daqui, e tudo que nós fazemos aqui refletirá em como nós viveremos depois daqui. E Deus ele não quer que a nossa alma se perca. Então, o que ele faz para nos chamar a atenção para ele, para voltar para ele, para nos render diante dele, é somente com o intuito de nos dar uma vida plena e abundante. Deus, ele não quer que a nossa alma se perca. Não foi esse o plano dele para a humanidade. O plano dele para a humanidade foi fazer com que ela tenha uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Deus espera de nós um relacionamento íntimo e profundo com ele. Ainda que a humanidade vá mal, ainda que as coisas não saiam como planejado, ele quer que a nossa confiança esteja nele. Por isso ele nos diz hoje: não temas, não tenha medo, eu estou contigo. E sem mais delongas, como eu estava falando, durante muito tempo a gente criou um estereótipo de que Deus ele gosta de punir, ele é um ser carrasco, que tem prazer no sofrimento humano, mas não. E eu não estou falando isso da boca para fora, sem fundamentos, soltando ao vento uma heresia, né? Não é isso. Se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai ver um Deus amoroso, que tem prazer na correção, sim, mas o prazer dele na correção é fazer com que nós voltemos para ele, estejamos diante dele em adoração e em louvor. E como eu disse para vocês que não seria uma heresia, né, a afirmação de que Deus ele é compassivo, longânimo, rico em misericórdia. Eu vou trazer aqui somente um exemplo bíblico, onde nós encontraremos a misericórdia de Deus. Só para contextualizar aquilo que será lido, se trata da história de Jonas, onde Deus o chamou, o convocou para ir até Nínive e aplicar uma punição no povo daquela região. Só que Jonas, ele sabia como é que Deus é. Ele sabia que Deus não queria punir ninguém, que na primeira oportunidade que aquele povo dissesse assim: Senhor, me perdoa. Deus, não é isso que eu quero para mim. Perdoa os meus pecados, me faz uma nova criatura. Eu me arrependo do que eu fiz. A partir do momento que a população daquela cidade dissesse essas palavras com um coração contrito e arrependido diante de Deus, Deus diria: não vai ter mais punição nenhuma. E não é que Deus ele volta atrás, mas é porque ele não tem prazer na punição. Ele não tem prazer em apunhalar, em bater em ninguém. Ele só quer
que, mais uma vez, nós voltemos o nosso coração para Ele e rendamos a Ele glória, honra e adoração, confiando a nossa vida sobre as suas mãos. E aí Jonas foi e o que ele temia aconteceu. E aí os versículos que a gente vai ler, né? Jonas capítulo 4, do versículo 1 e 2, o título fala revolta de Jonas, porque Jonas ficou revoltado, ele ficou irado, ele não queria que aquilo acontecesse, porque o povo era muito mau e eles não mereciam perdão nenhum. Jonas era bem cacete, assim, né? Bateu, levou. E ele ficou muito irado porque Deus perdoou o povo e fez ele ir lá pra punir o povo e não puniu ninguém. Aí Jonas disse: mas isso desagradou extremamente Jonas, o fato de que Deus o perdoou, né? Só pra contextualizar, mas voltando. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus, compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que te arrependestes do mal. Por quê? Porque Deus não tem prazer em punir ninguém. O desejo do coração dele é que nós voltemos para Ele, que nós tenhamos nele o nosso refúgio, o nosso escudo, a nossa fortaleza. Por isso Ele fala pra gente hoje: ei, não temas, eu tô aqui contigo, não tenha medo, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento, sou o teu braço forte. Deus é essa âncora que nos sustenta. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a nossa base. E é isso que Deus quer que nós tenhamos nele. Fé, honra e depositemos a nossa esperança nele. A parte B do capítulo 41 de Isaías, versículo 10, vai nos falar: eu te esforço e te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Você sabe o que é a destra da justiça de Deus? É você passando pela prova e Deus dizendo: tô aqui do teu lado. Ei, você não tá sozinho não. É você passando na cova dos leões, sofrendo, chorando, angustiado. Meu Deus, eu não suporto. Eu não vou conseguir, tá muito difícil, tá muito apertado, o caminho tá estreito, eu não sei mais o que eu faço, as pessoas me criticam, o leão tá aqui, prestes a me devorar, eu não sei mais o que fazer. Mas Deus está dizendo: eu tô aqui, ei, você não tá sozinho não, confia, não temas, eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço, eu te dou ânimo, você não tá sozinho. É o inimigo dizendo que acabou, que não tem mais jeito, que a sua história terminou, que o teu passado está diretamente ligado ao teu futuro, que o que você fez vai refletir no que você é hoje, que você está condenado, que você vai para o inferno, que você não vai ser feliz, que você não vai desfrutar de uma vida plena e abundante. E Deus dizendo: eu tô aqui, você não tá sozinho, eu te ajudo, você vai vencer. Tudo o que passa aqui na terra é passageiro. Nós precisamos colocar em mente e na prática que a nossa vida ela não termina aqui. Tudo que a gente vive aqui é uma fase e ela vai passar. Por isso nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo, mas nós precisamos somente confiar no Deus que nos disse para não temer, que nos disse para não ter medo, porque Ele está do nosso lado. Deus está do seu lado, viu? Confia, descansa.
Quem te prometeu garante. E o que foi que Deus nos prometeu? Vida plena e abundante. Por mais que esteja difícil, apertado, que você não esteja mais aguentando. Ah, Senhor, tá muito difícil suportar. Mas Ele tá aí do teu lado e você vai vencer. E aquilo que a gente enfrenta aqui nem se compara com o peso da glória de Deus, que será revelada àqueles que permanecerem fiéis na sua presença, confiando na promessa dele de que nós não estaríamos sozinhos, de que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós precisamos aprender a confiar no Deus que não falha, que não nos decepciona e que nos ama de uma maneira incondicional. E eu gostaria, no dia de hoje, de orar por você para encerrar esse momento. Deus, eu gostaria de apresentar a vida, o coração de cada uma das pessoas que terão acesso a esta mensagem, Pai. Que os seus corações possam ser alimentados, que a Tua palavra possa surtir efeito, que ela não volte vazia, mas que ela encontre espaço neste coração que a ouve, Deus. Que o Teu nome venha a ser glorificado, que independentemente das circunstâncias ao qual esta pessoa está enfrentando, que ela possa entender que o Senhor é o seu escudo, que o Senhor é o seu braço forte e que ela não precisa ter medo, porque o Senhor está com ela, assim como prometeu que faria. Que essa vida possa ser cada dia mais edificada e que através deste trabalho muitas vidas possam ser alcançadas e o Teu nome glorificado. Paizinho, fica conosco, nos ensina a Te honrar, a Te respeitar e Te obedecer, tendo tremor e temor diante de Ti. É o que eu te peço e por fé te agradeço, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.